e este era homem sincero, reto e temente a Deus. Desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 jumentos, 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos do Oriente. E iam seus filhos faziam banquete em casa, e cada um no seu dia. E enviavam e convidavam as suas 3 irmãs, e comeram e beberem com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava a Jó, e os santificava e levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram os meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E ele respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó Deus debalde? Porventura não cercaste tu de bens a ele e a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos o abençoaste, o seu gado está aumentando na terra? Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfemas diante de tua face. Somente até aqui. Precisa sentar. É uma das passagens, irmão. O Jó é um homem de muita fé, patriarca. É uma das mensagens que me chama muita atenção quando o inimigo se apresenta diante de Deus, diante dos filhos de Deus. E isso me chama muita atenção porque no princípio, Satanás é expulso do céu por causa da inveja, da soberba. Ele e um quarto dos anjos que foram por ele expulsos. Nós sabemos que, devido à criação que o Senhor fez, Deus fez, ele levou o homem à queda com o pecado. Deus ali coloca o Adão e Eva para fora do Éden e sela a passagem. E o que me chama a atenção é se Satanás foi expulso do céu, como que aqui em Jó está dizendo que quando os filhos de Deus se apresentam para ele, que são os anjos, Satanás está no meio dos anjos, se ele tinha sido expulso. E eu comecei a meditar dentro dessa passagem e percebi uma coisa, irmão. Só se aproxima de Deus quem Ele permite. Porque o inimigo não tem poder para ele ir e vir na hora que ele quiser. O inimigo não tem poder para tocar em mim e você se o Senhor não permitir. Ele não tem poder para tocar na minha e na sua família se o Senhor não permitir, porque a Bíblia fala que nenhum cabelo da nossa cabeça cai se Ele não permitir. Então eu começo a entender que quando ele chega lá e fala da onde que ele estava de rodear e passear pela terra, que ele falou para o Senhor, a primeira coisa que o Senhor falou para ele foi a seguinte: visto o meu servo Jó, homem temente, fiel, que se desvia da aparência do mal, aqui o Senhor já falou algumas virtudes de Jó. Por quê? Porque nós sabemos que o inimigo, quando ele estava diante de Deus, ele era o quê? Ele era o querubim ungido. Ele esbanjava luz.
Ele tinha um carro lá em cima, privilegiado. Só que ele botou tudo a perder quando ele quis se colocar acima de Deus. Ele colocou tudo a perder quando ele não quis prestar reverência ao Senhor Jesus, que essa foi a causa de ele querer se engrandecer no céu. Não prestar honra a Jesus, porque o nosso Senhor Jesus no céu ele é o general de batalha. É Ele que é o líder de todo anjo celestial. E o inimigo ele não queria, ele queria glória para ele. Então ali Deus falou para ele assim, ó, viste o meu servo Jó, porque o inimigo, a tendência dele é querer destruir nós, seres humanos, criatura feita à imagem e semelhança de Deus. Ele não aceita que o Senhor ele nos amou. O Senhor, quando ele fala, fizeram, passamos a nossa imagem e semelhança. Deus está falando ali no plural. E se está falando no plural, é mais de uma pessoa. E quem são essas duas pessoas que Deus estava falando? Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, quando o Senhor falou, viste meu servo Jó, conjecturando aqui, eu creio que o menino se encheu de ódio. Ele se encheu de ódio, porque Deus aí colocou um filho e encheu ele de elogio. E aí o inimigo, irmão, o que me chama a atenção é que ele vai falar para o Senhor assim, ó, é muito fácil ele te adorar porque ele tem tudo. Ele tem dinheiro, ele tem uma fazenda repleta de funcionários trabalhando para você, ele tem uma família bonita que o Senhor deu a ele, abençoou com filhos bonitos, não lhe falta nada. É muito fácil ele adorar o Senhor dessa maneira. Toca-me tudo que ele tem. É mais um ponto, irmão, que nós percebemos. O inimigo ele vai atacar eu e você naquilo onde que está o meu e o seu coração. Se o meu e o seu coração está inclinado para a riqueza, é ali que ele vai atacar. Se o meu coração está inclinado para a avareza, é ali que ele vai atacar. Porque ele sabe muito bem aquilo que está no nosso coração, irmão. A única coisa que o inimigo não tem poder é de entrar na minha e na sua mente, adivinhar o que eu e você estamos pensando. Agora, no momento que nós pronunciamos, no momento que nós tocamos, no momento que eu e você começamos a olhar, a desejar, ele já sabe muito bem qual é a minha e a sua fraqueza. Então ele falou, os seres humanos, a tendência deles em cair é o quê? Riqueza, bens materiais, vaidade. Ele sabe muito bem aonde tocar naqueles que não estão na presença de Deus. Então, quando Deus chega para ele e fala assim, permita que eu toque nas coisas que ele tem e verás se ele não irá blasfemar diante de ti. E o Senhor falou, vai lá e toca, só não toca nele. Quando Deus fala isso, o nosso Deus é um Deus que sonda mente e coração. Quando Deus falou para ele, viste o meu servo Jó, é o que o Senhor sabia muito bem o coração de Jó. Deus sabia muito bem o que Jó pensava. Deus sabia muito bem a fidelidade daquele homem. Por quê? Deus ele conhece o que eu e você pensamos. Às vezes nós olhamos assim e falamos assim, ó, não tem ninguém por perto de mim, eu vou fazer isso aqui de errado. Você pode até fazer do seu pastor, do seu irmão, da sua família, mas de Deus não tem como. Ainda que nós não façamos, mas pensando, ainda que nós não pensamos, mas olhando, Deus está vendo tudo. Então Deus ali, ele sabia muito bem quem era Jó. Por quê? Porque quando os filhos dele iam fazer as festas, a Bíblia vai dizer que Jó, no dia seguinte, ele fazia o quê? Ele pegava e ia sacrificar para Deus, pela quantidade de filhos que estavam fazendo as festas, um na casa do outro.
às vezes, nós saímos da nossa casa para vir cultuar a Deus. Por exemplo, no dia de hoje, quarta-feira, e nós chegamos, às vezes, deparamos com os bancos vazios, e a gente olha assim, poxa, não vi ninguém, só vi eu e mais dois. Mas você já está cultuando a Deus no momento que você saiu da tua casa. Aleluia. Porque Deus, Ele conhece o coração nosso. Aonde está o teu coração, aí está a tua riqueza. Se o meu coração está nas coisas do Senhor, a sua riqueza está aqui. Então, quando nós saímos, não é nada perdido, não é nada em vão. Por quê? Eu estou indo para a casa do Senhor, adorar e bendizer o nome dEle. Então, irmão, Deus, Ele conhece o meu e o seu coração. O que vai acontecer? De repente, irmão, eu estou buscando há tanto tempo por um propósito, e às vezes nós achamos que nós vamos receber quando a casa está cheia. Mas no momento que você menos espera, é a hora que Deus vai trazer ali a sua bênção. Porque Deus, é quando Deus fala assim, ó, fecha a porta do teu quarto em secreto e vai falar com o papai. Porque Deus, Ele não é um Deus que habita só em multidão, mas Ele habita aonde estão os seus servos. Aonde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Então Jó entendia o quê? Eu vou sacrificar. Só que o que acontece? Jó era um homem devoto, Jó era um homem temente a Deus, reto e desviado do mal. Ou seja, quando as coisas sobreveio sobre a vida dele, repentinamente, perde os filhos, todo mundo abandona ele, as coisas começam a decair, ele não começa a entender nada. A primeira coisa que ele vai fazer, ele vai orar a Deus, o que está acontecendo? E muitas das vezes, irmãos, quando nós estamos num processo que nós não entendemos, nós vamos lá, o nosso recurso é orar ao Senhor. Mas o problema não é esse. O problema é quando nós oramos e estamos no desespero e nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Não conseguimos ouvir. Por quê? Porque nem sempre Deus vai falar na hora que eu e você quer. Na hora que eu e você estamos precisando. Por que não? Vou te provar vocês na Bíblia. Quando Jonas foi jogado dentro do mar, o Senhor enviou um livramento, um grande peixe, e aquele peixe ali engoliu Jonas. Quantos dias Jonas ficou dentro do ventre do peixe? 3. 3 dias. 3 dias a Bíblia vai dizer que Jonas orou. Mostra para mim na Bíblia que nesses 3 dias o Senhor falou com Jonas dentro do ventre. É um dia. Sabe com quem que Deus falou? Com a baleia. Jonas orou, clamou, o Senhor não falou. A baleia não orou, mas ouviu a voz de Deus e jogou aonde o Senhor queria que ele estivesse. Então o meu e o seu lugar é aqui dentro da casa do Senhor. Se nós queremos bênção, casa de Deus. Se nós queremos vitória, casa de Deus. Se nós queremos mais intimidade com Deus, joelho no chão. Se nós queremos uma liberdade para uma família, uma libertação para um parente, joelho no chão. Não importa quanto tempo leve, não importa se você não está ouvindo a voz de Deus. Uma coisa eu falo para as irmãs: continue perseverando. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele não dorme. O nosso Deus, Ele não é surdo e nem cego. O nosso Deus está atento a cada oração dos seus servos. Então continue, persevere, porque a vitória irá chegar, irmão. Então o que Jó faz? Jó começa a perceber, mas não tem resposta. E mais à frente, o que vai me chamar a atenção é que a sua esposa, né, quando Satanás vê que ele não murmura, volta ele de novo e fala: toca na pele, na saúde, e verás se ele não irá blasfemar. Por que ele falou isso? Porque sabe que o ser humano vai fazer de tudo que puder para querer se recuperar a saúde. O ser humano vai fazer tudo o que puder
Senhor permite e falou, na vida tu não toca. E assim foi feito. Mas a vez nós vai ver a esposa dele, quando vê aquela situação, que ele está com a lepra, a carne se deteriorando, ele definhando, estava na beira da fogueira, se coçando num cabo de telha, já não aguentava mais. Os amigos que foram até ele, ao invés de ajudar, os amigos começaram a tribular mais a vida de Jó. Isso daí é a nossa vida alheia. Os amigos de Jó ali, por um lado, tem vez que ele falou tribulação para ele, mas por outro lado também, falou palavras que foi de Deus para Jó. Esses amigos que vêm atribulando, nós comparamos o nosso dia a dia com as nossas dificuldades. Eu não sei o que cada um passa, mas todos nós passamos por um processo. É as dificuldades da vida. E aí o que vai permanecer, se eu vou passar por ela ou não, vai ser o tamanho da minha intimidade para com Deus, vai ser o tamanho da minha busca para com Deus, vai ser o tamanho da minha responsabilidade para com Deus. Isso tudo conta, irmão. Por quê? A Bíblia vai falar lá em se não me engano, se não for Tiago, vai dizer que aquele que se achegar a mim, eu me chegarei a vós. Então não tem como eu querer ouvir a voz de Deus se eu não busco. Não tem como eu esperar algo da parte de Deus se eu não oro. Não tem como eu esperar uma bênção do Senhor se eu não dobro o meu joelho para orar. Não tem como eu querer que a minha família esteja no altar do Senhor se eu não venho para as campanhas de oração, se eu não faço um propósito com Deus. Não tem como eu reter isso da parte do Senhor. Então, Jó fazia tudo isso, irmão. Tudo isso. E quando desabou o mundo dele, o mais triste é que ele não conseguiu ouvir a voz de Deus. E a esposa falou para ele, amaldiçoa-se Deus. Você serve há tanto tempo, que você se dedica há tanto tempo. Olha só como é que está a sua família. Vai para a igreja todo santo dia e nada acontece na tua vida. Você está desempregado, você está desempregada. Vai domingo, vai quarta, vai outro dia. Está no sol quente, está orando. Mas o que adianta você ir para a igreja e servir a Deus se nada melhora na tua vida? Continue. Continue. Por quê? Nós servimos a Deus. O ímpio pode até ver circunstância visual desse mundo, mas ele não consegue enxergar um mover espiritual que o Senhor está preparando na minha e na sua vida. Aleluia. No momento que ele está falando que nada